meus queridos, uma boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Eu vou deixar para vocês aí algumas matérias, né? E eu queria trazer para vocês uma profecia que está se cumprindo neste momento, tá bom? Essa matéria está aqui no Globo, né? E eu tinha postado ontem para vocês e acredito que nem todos, talvez nem todos tenham lido. Mas se cumpre uma profecia em tempos realmente que nós estamos vivendo bem angustiosos, tá bom? Então vamos lá. Quem é o primeiro-ministro do Reino Unido que acabou de subir ao cargo? O nome dele é Rishi Sunak. De onde vem a fortuna do novo primeiro-ministro do Reino Unido? Ele é o homem mais rico, né? Um dos homens mais ricos de lá, inclusive mais rico que a própria coroa, né? Que o próprio rei Charles. Ex-ministro das Finanças, milionário e filho de indianos, olha só, Sunak ele é um indiano. Substitui Liz Truss, que renunciou após o fiasco do seu pacote econômico. O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, chama atenção não só pela notoriedade do cargo que conquistou, mas também pelo tamanho de sua fortuna. Ao lado de sua esposa, Akshata Murthy, a estimativa é de que o patrimônio da família chega a incríveis 730 milhões de libras, algo como 4,4 bilhões de reais, o que faria do casal, né, uma das 250 famílias mais ricas da Grã-Bretanha. A quantia equivale a mais que o dobro do que se estima que seja o patrimônio pessoal do rei Charles III, que gira entre 300 e 350 milhões de libras. Bom, Rishi Sunak é conhecido por ter uma carreira de sucesso nos negócios, mas o grosso do dinheiro vem do casamento. Sua esposa, a Akshata, é filha de N.R. Narayana Murthy, cofundador da gigante de tecnologia indiana Infosys. A empresa é uma das líderes globais de engenharia de softwares. Então vai falar o patrimônio da empresa, né? Sua esposa dele sozinha tem uma fortuna avaliada em 4,5 bilhões de dólares. Não é a esposa, né? O pai dela. E ele é a 41ª pessoa mais rica da Índia. Tá bom? Mas vamos lá. Mas o novo primeiro-ministro tem sua parte na fortuna feita durante a carreira no mercado financeiro. Sunak tem uma trajetória de 2001 a 2004 como analista do banco de investimento Goldman Sachs. Ou seja, né, ele trabalhou para um dos bancos. Entenda, o Goldman Sachs, né, é da família aí que também tem, né, ligação com os JP Morgan, Rothschild. Eles são... A Goldman Sachs não é só um banco que pertence ao sistema, eles são o sistema, entendeu? É outro tipo de banco que não pode quebrar porque levaria o mundo a um colapso, entendeu? Então quem trabalha para esse tipo de banco aqui, para esse nível de poder econômico, tem muito conhecimento, né? Entende muito bem como o sistema funciona num todo. A família Sunak teve a oportunidade de fazê-lo frequentar a prestigiada escola particular Winchester College no ensino superior. Ele estudou filosofia, política e economia na Universidade de Oxford. Ele ainda fez um MBA na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e foi lá que conheceu a esposa. Tá aí, esse é o homem, né? Sunak. Então é interessante, né, que outro detalhe que a matéria vai trazer é o primeiro líder não branco. O Sunak substitui a Liz Truss, que deixou oficialmente o cargo no dia 25 de terça. O país vive anos de crescimento baixo e pela primeira vez em 40 anos tem uma inflação acima dos 10%. Ele é o primeiro líder não branco do Reino Unido e ele tem ascendência asiática. O novo premier, que já foi chefe do tesouro do governo, venceu a corrida pela liderança do Partido Conservador na segunda-feira. A única rival, Penny Mordaunt, cedeu e desistiu depois de não atingir o limite de 100 legisladores necessários. Agora ele precisa estabilizar o partido e o país em um momento de turbulência econômica e política, né? Então, é a primeira vez. Interessante, né? Quem lembra, né? Após aí a partilha da ONU, né, das nações, na primeira G mundial,
o Reino Unido ele era o maior império e o único império restante no mundo, era o Império Britânico, que dominava mais de 56 nações no mundo, como colônias, protetorados, e uma dessas colônias que o Reino Unido dominava era a Índia. A Índia era uma colônia, né, dominada e explorada pelo Reino Unido, até que se tornou independente. Tem até um filme sobre isso, depois eu indico para vocês. E hoje este homem, né, de origem indiana, né, está agora assumindo o cargo mais importante de líder do Reino Unido. Onde nós vemos isso nas Escrituras? Aqui no livro de Zacarias, no capítulo 2, quando Deus ele manda o anjo, né, medir Jerusalém com um cordel de medir. Após o capítulo 1, em que Deus fala sobre os cavalos e a terra estava calma e tranquila. Vocês vão ver isso aqui, ó. Zacarias 1:11 diz: E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Os cavaleiros falam para o mensageiro. Quando nós vivemos, né, de 2019, né, março de 2020 até pouco tempo atrás, nós vimos a terra parada e realmente tranquila e quieta por conta do flagelo que afetou o mundo inteiro, deste pan, né, demônio que atingiu o mundo inteiro. Em Zacarias 2, a partir do verso 8, o Senhor vai fazer uma profecia contra essas nações que espalharam a Judá e Israel aos 4 cantos da terra, né? E quem conquistou Jerusalém em 1917, tomou no Tratado de Balfour, que foi escrito, foi o Reino Unido. O Reino Unido conquista Jerusalém, liberta da mão dos otomanos em 1917, e em 1945, no Tratado de Balfour, né, o Reino Unido então cria, junto à ONU, as nações, o Reino Unido cria o Estado de Israel. E olha que interessante, Zacarias capítulo 2, verso 8 diz: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Porque eis, aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim saberei vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. As mesmas nações que dispersaram Israel pelo mundo e que fizeram mal ao povo de Deus, e o Senhor está dizendo que, como sinal para nós de que é Ele quem falou, de que é Ele que está operando, o Senhor diz que a essas nações, o Senhor diz que vai levantar a sua mão e eles, as nações, vão ser presas, vão ser subjugadas e vão virar presa daqueles que os serviram. Ou seja, olha como está a Europa hoje, irmãos. A Europa que subjugou o mundo. Que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial se tratou inclusive por quem conquistava mais colônias na África e a explorava, não é? Lembram disso? E aí agora, nessas nações, por conta dos conflitos, a imigração, quantas pessoas têm entrado na Europa, e agora outras pessoas que fugiram de suas nações ou que migraram para conquistar algo melhor, agora estão subindo a cargos de poder na Europa e no Ocidente como um todo, né? Até nos Estados Unidos, como deputados e senadores, assim como no Brasil, no mundo inteiro. O Senhor está dizendo que é a prova aqui, ó: eu levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão ser a presa daqueles que os serviram. Então tá aí a prova, não é? Uma das maiores provas é que a nação que domina, né, o mercado financeiro, que é Londres, que domina as finanças no mundo, o preço do ouro, agora vai ter um primeiro-ministro que é indiano, tá? Ele é um indiano, uma nação que foi escrava, colônia, dominada pelo Reino Unido. Agora tem um líder que está dominando o seu dominador. Tá bom? Mais uma profecia acontecendo. Eu quero deixar uma outra coisa aqui
para nós, tá? Isso leva em consideração também, irmãos, até mesmo os judeus, que você vê aí como líder das nações do mundo inteiro, como prova daquilo que Deus prometeu para Iosef, para José, seus filhos Manassés e Efraim, que eles iriam conquistar a testa das nações. E é um fato, não é? E estamos vendo as nações aos poucos entrando nas mãos, né, mudando de poder. Aqueles que eram dominados passam a dominar seus dominadores e muitas outras coisas. Agora eu quero trazer uma outra matéria, tá bom? Sei que o tempo de todos é curto, mas é importante. Além do que está acontecendo, nós temos uma outra situação. A Rússia ensaia a resposta a ataque, essa palavra não pode ser dita, em meio a tensões por alegação de bomba suja por parte de Kiev. Autoridades russas disseram que testes de lançamentos de MBs e de cruzeiro com capacidade Nu foram bem sucedidos. Deixa eu explicar, irmãos. A Rússia está ensaiando uma resposta do Ocidente a um ataque dela, ou seja, eles estão estudando que e se eu lançar uma arma dessa contra a Ucrânia, quais são as possibilidades, quais são as respostas que a OTAN pode me dar. Então eles estão preocupados. A questão não é se eles vão ou não lançar, eles vão lançar, mas eles estão ensaiando como responder à resposta deles, uma contra-resposta. A Rússia ensaiou sua resposta a um ataque nesta quarta-feira em exercício que envolveu submarinos, bombardeiros estratégicos e MBs em um momento em que as tensões estão altas por causa de uma alegação sobre uma bomba suja que Moscou tem feito contra a Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin observou remotamente o exercício anual chamado Grom ou Thunder, que usa lançamentos de teste para colocar as forças N de Moscou à prova em uma demonstração de força projetada para deter e intimidar inimigos. Então tá aí toda a matéria. O Pentágono disse que um dia antes que a Rússia havia notificado sua intenção de realizar os exercícios no momento em que a OTAN está ensaiando seu próprio uso de BNs dos Estados Unidos com base na Europa em seus jogos de anuais. Steadfast Noon. A demonstração N é sensível porque a Rússia está sob recuo na Ucrânia e tem acusado a Ucrânia de planejar detonar uma BS, uma bomba suja com material radioativo. Kiev e o Ocidente dizem que não há evidências para a alegação e que o alerta parece destinado a aumentar a tensão em torno da região da Ucrânia. Isso que significa? A Ucrânia está acusando Kiev, né, a Rússia está acusando Kiev de eles estarem projetando esses tipos de explosivos que contêm materiais radioativos. Não são nucleares, mas contêm material nuclear dentro e também armas convencionais, que elas explodem e elas numa região, num espaço de terra pequeno, infecta e torna ali o ambiente todo contaminado, inclusive as pessoas ao redor daquela região, porque contém nesse armamento plutônio. E a Rússia dizendo que a Ucrânia está querendo usar isso para dizer que foi a Rússia que lançou armas com capacidade radioativa, para então assim forçar os Estados Unidos e a OTAN a intervir no conflito e atacar a Rússia. E a Ucrânia diz que não, isso é a Rússia fazendo isso para atrair o Ocidente para o conflito total. Então, irmãos, nós estamos à beira de algo que vai acontecer e vai mudar o mundo. E eu acredito o seguinte, eu e você precisamos estar preparados e muito, tá bom? Nós estamos por ver um grande cataclisma mundial. Eu esqueci de falar para vocês uma outra coisa, tá? Eu falei aqui do primeiro-ministro do Reino Unido. A própria matéria trata disso, né? Sobre a situação econômica do país. Irmãos, o Reino Unido faliu. Já está quebrado. E é interessante que eles estão colocando um homem que trabalhou para o sistema financeiro mundial, ele foi um analista do banco de investimentos Goldman Sachs, assim como Emmanuel Macron foi analista, né? Foi banqueiro da família Rothschild, que é a família que comanda a economia do mundo, comanda o Banco Central Americano, o Fed, o Federal Reserve. Então, assim, são homens que conhecem perfeitamente o sistema financeiro mundial, todas as suas engrenagens, e agora vão trabalhar nos principais centros econômicos do mundo, né? Reino Unido, maior economia ali europeia, a Alemanha está ali quebrando,
Vamos ver o que se passará pela Alemanha. A França, segunda maior economia do mundo, agora nas mãos também de um profundo conhecedor do sistema financeiro. Na verdade, nós estamos vendo que o globalismo, né, em si, ele vai ter que entender que a globalização vai recuar, gostem eles ou não, tá? E eles vão dar as suas últimas cartadas. E o plano central deles com esses líderes globalistas é o reset do sistema. O Partido Conservador no Reino Unido, ele tem várias facções. Conservadorismo lá tem várias vertentes. E outro detalhe, tá? Eles foram infiltrados por trabalhistas, por pessoas de esquerda. Ontem eu coloquei um vídeo para vocês lá no nosso canal no WhatsApp, porque a China está subornando ex-pilotos da Força Aérea Britânica, pagando por eles 270 mil dólares anuais para eles ensinarem todas as táticas de como pilotar caças para a China. E eles têm feito. Isso é uma das maiores armas, né, de conflito, é você subornar pessoas com alto conhecimento tático e de como manobrar um armamento, usar ele para então se preparar contra seu inimigo. E aí os Estados Unidos estão pressionando o Reino Unido para mudar a legislação para evitar isso. Então nós estamos caminhando para uma era em que o Reino Unido está ingovernável. O Reino Unido está ingovernável porque a crise vai assolar, o país está quebrado financeiramente. Tá? A Liz Truss, quando ela entra tentando fazer alguma coisa, você vê que ela não dura, porque as medidas que ela fez não são o que eles querem que ela faça. E aí nós estamos aqui também com esse problema, tá? A Rússia se preparando, porque eu acredito, irmãos, que para essas nações, para esses governos ter de declarar para o mundo que eles quebraram, que não tem mais jeito, e eles vão ter que lidar com o colapso da sociedade, que as pessoas vão entrar em crise, em desespero, vão quebrar tudo, e aí para eles não terem de lidar com o povo nessa situação, sem sombra de dúvida, eles então vão começar gran finale, tá bom? Por quê? Porque aí evita os protestos, os problemas sociais e elimina uma grande parte dos problemas também. Bom, como eu falei, o mundo vai caminhar para a divisão de 10 reinos, tá? Não vai ser mais esse mundo globalizado, todo mundo conversa e vende para todo mundo e compra de todo mundo, porque a economia não dá mais conta disso. A inflação está galopante no mundo inteiro e precisa recuar. As empresas, os países precisam diminuir a inflação, diminuir a demanda, tá? Em um momento em que os países exportadores de petróleo estão diminuindo a produção e a Rússia não pode mais vender aqui no Ocidente, então nós estamos tendo e vamos ver a alta do preço do petróleo cada vez maior e os mercados, as empresas estão sucumbindo. Falta de energia na Europa, a Ucrânia já está com 40% da sua rede de energia elétrica destruída e o inverno está perto. Há menos de um mês nós vamos ter um inverno na Europa e é possível que nós vamos ter ali o cataclismo na Europa completo, tá? Completo. E aí nós vamos ter uma crise social. As pessoas vão se revoltar e aí os governos vão precisar fazer realmente algo para conter essa onda de protestos, trazer uma solução. Vão ter que trazer uma solução e é nesse momento que surgem os líderes populistas, né? Porque esse conflito está custando muito caro, e eu acredito que uma das coisas que vai acontecer, irmãos, é que a Europa não vai ser esse grande bloco imenso que é hoje. As nações vão se dividir, vai ter a parte oriental, ocidental, central, e vamos ter 10 blocos no mundo com 10 reinos, igual no Brasil, onde o governo que vencer quer montar junto com os países da América Latina um único país com um único banco central, uma única moeda, um único sistema onde essas nações vendem e compram entre si, e aí você consegue, né, vender, produzir, suprir a demanda desse bloco, e aí você foca suas economias, sua produção só para este bloco que tem uma quantidade de pessoas menor, ao invés de vender para o mundo inteiro. Então cada nação vai se fechar no seu bloco, que é o reino de uma hora. Bom, então mantenho vocês atualizados disso, com essa profecia, e vou manter vocês atualizados, trazendo cada vez mais. Até o próximo vídeo.
se Deus permitir vivermos. Fiquem todos na paz do Senhor e até mais.